A fuselagem é como se fosse o cockpit de um carro ali, a parte interna, aquela parte onde você vai sentado, onde você vai viajar. Então nós temos tipo tubular ou treliça, que já vou adiantar, é o mais básico de todos. Monocoque, muito utilizado em aeronaves de caça, e o semi-monocoque, que hoje em dia é a mais aplicável ou a mais comum, vamos dizer assim, nas aeronaves comerciais, e a gente já vai entender por quê. Bom, aqui nós temos um exemplo de fuselagem, que vai ser essa parte aqui, ó, pessoal. Essa parte estrutural, onde você tem as portas, onde vão ser colocados os comandos de voo, onde vão os passageiros. E essa estrutura, ela pode ser feita pelo quê? Por tubos, literalmente, tubos de aço, que fazem o quê? Como se fosse um carro de fórmula. Se você já viu algumas vezes, ou tiver a curiosidade, se você pesquisar sobre as Olimpíadas de Engenharia, comumente algumas faculdades aí usam carros de fórmula, que é um motor básico de moto, em que tem que ser feito um projeto, tem que ser construído um carro de competição. Eles utilizam essas estruturas, as estruturas tubulares. Elas apresentam até que relativa fácil construção e uma boa rigidez. Só que não são adequadas para aeronaves de grande porte, porque essa rigidez que elas apresentam já é muito insuficiente para os projetos. Então, quais são as peças constituintes? As longarinas e as nervuras, que vão ligar os pontos de solda. Aqui nós temos os revestimentos que podem ser colocados em uma estrutura. Nesse caso aqui, a gente está tratando de uma seção de alguma aeronave. Então, a gente pode ter o que a gente chama de cavernas. Por que eu estou apresentando tudo isso aqui? Quando você tem uma aeronave desse tipo, o que acontece? As estruturas, o modo como elas vão ser trabalhadas, vão depender dessas funções. As aeronaves que nós temos constituição tubular, nós vamos ter um revestimento geralmente externo, que pode ser de madeira, pode ser de tecido, pode ser de fibra, pode ser de metal, mas o revestimento em si não tem uma função muito clara, ele não tem uma função muito objetiva, apenas uma parte mais aerodinâmica. Exemplo, se você pegar as aeronaves japonesas da Segunda Guerra, essa parte externa era praticamente de papel, era muito fina, nem blindagem possuía. Agora, nas aeronaves mais modernas, que trabalham com constituição monocoque, toda essa estrutura é uma parte inteiriça, é uma coisa só. Então você como se tivesse um bloco único formado para ter a estrutura da aeronave. E a semi-monocoque, ela é dividida em seções, de modo que cada seção vai distribuir o esforço estrutural presente, de modo que, assim, se uma parte da estrutura falhar, as demais conseguem suprir essa necessidade. Então, estruturalmente falando, é muito vantajoso. E na hora de montagem também. Imagina, você está construindo uma aeronave, um exemplo, uma aeronave grande, um Boeing 787 ou um 737 MAX, que são aeronaves muito grandes. Se você construir uma estrutura única, você precisaria de instalações gigantescas. Então você divide em seções e depois monta, como se fosse um quebra-cabeças. Essa montagem facilita o processo na montagem lá na fábrica. Entendido? Para quem tiver curiosidade e quiser entender como que essa estrutura funciona, tem um acidente aéreo que aconteceu com um Boeing 737, em que uma parte superior se soltou em voo por conta da pressurização e fadiga estrutural. Mesmo com parte da aeronave literalmente tendo sido arrancada, a aeronave conseguiu voar e pousar em segurança. Se não me engano, apenas 2 pessoas foram vítimas desse acidente, porque encontravam-se sem os cintos de segurança. As demais sofreram apenas ferimentos leves. Isso mostra a segurança desse tipo de estrutura.